Bom, então eu estou aqui no Xcode, eu simplesmente peguei aquele programa quadrado.c que está lá no Classroom, tá? Coloquei lá para vocês o quadrado.c, tá? Eu vou começar explicando todas essas funções que a gente tem aqui na função principal, na função main, tá? Então a gente começa lá com glute init, depois tem glute init display mode, depois glute init window position, depois glute init window size. É aquilo que eu falei para vocês, o nome das funções é bastante significativo, tá? Então já dá para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Então, depois glute create window, depois glute display func e por fim glute main loop, tá? Então eu vou explicar cada um desses comandos para vocês. Eu vou abrir aqui os nossos slides, tá? Então ele começa lá com glute init display mode, tá? Aqui só está especificando que a gente vai usar o sistema de cor RGB, tá? E aí cada cor vai ser então representada por três números, tá? Que determinam as componentes vermelho, verde e azul, tá? R, G e B. E aí, com base nessas três componentes, a gente tem uma cor, tá? Ele também está especificando que a gente vai usar um único buffer, tá? Quando a gente estiver trabalhando, quando a gente não estiver trabalhando com animação, a gente usa um único buffer, tá? Ou se a gente colocar lá glute double, isso aqui vai indicar que a gente vai usar isso, glute double, vai indicar que a gente vai usar dois buffers, tá? Para animação, isso acelera bastante o processo, tá? De preenchimento dos buffers para jogar na tela, tá? Então, isso que a gente faz a glute init display mode. Se a gente olhar lá no nosso código, a gente colocou glute init display mode, está usando então um único buffer e está usando o sistema de cor RGB, tá? Então a gente colocou glute single e glute RGB, tá? Depois, a próxima função, glute init window position, window size. Então, o que faz essa função? O próprio nome já está dizendo, né? Inicia o tamanho da janela, né? A gente vai ter uma janela com uma imagem que a gente vai gerar usando o OpenGL. Qual o tamanho dessa imagem? Eu estou passando como parâmetro a largura e a altura em pixels, tá? Como é número de pixels, esses dois parâmetros são inteiros, tá? Então tá lá no nosso código, tá lá, glute init window position, window size, eu estou dizendo que a minha janela vai ter inicialmente 400 por 400 pixels, tá? A próxima função é glute init window position, tá? Window position vai ser o quê? Uma coordenada XY, que é a posição inicial da janela, tá? A coordenada da janela, ela é em termos de pixels também, tá? Então, por isso que é do tipo inteiro aqui, essa coordenada, tá? Então, tá lá no Xcode a posição inicial da nossa janela. Isso daqui vai ser o canto superior esquerdo, vai estar na posição 50, 100, tá? Em relação ao canto superior esquerdo da nossa tela, tá? Do monitor, tá? Então, isso aqui, glute init window position, 50, 100, tá? Depois, a próxima função que está lá é glute create window. Então, aqui está criando a janela de fato, né? Quer dizer, eu já disse qual o tamanho da janela, já disse qual que é a posição inicial, agora eu crio a janela de fato. E aqui eu passo qual vai ser o título dessa janela. Depois que a gente rodar, vocês vão ver que vai estar escrito lá como título da janela, primeiro programa usando o OpenGL, tá? Depois, a próxima função é glute display func, tá? O que faz essa função glute display func? Eu estou passando o nome de uma função aqui como parâmetro e essa função vai ser a responsável pelo desenho na tela, tá? Então, tudo que eu quiser
que seja desenhado na tela cada vez que a tela é renderizada. Se eu quiser que tudo que equivale ao desenho da tela tem que estar nessa função que eu estou passando aqui como parâmetro, o nome dela, tá? Então, depois vocês vão ver que a próxima função chama glutMainLoop, tá? O que acontece? Quando eu chamo essa função glutMainLoop, é iniciado um loop que a todo momento ele manda renderizar a minha janela, né? Quer dizer, cada vez que um evento acontece, a minha janela é renderizada novamente, tá? E aí, o renderizar novamente significa chamar essa função responsável pelo desenho que eu passei aqui como parâmetro, tá? Então, toda vez que eu peguei a minha janela e movi ela, né? Aí eu preciso redesenhar a janela. Como que eu redesenho? Chama a função desenho, a função que está aqui na glutDisplayFunc, tá? Então, eu tenho que terminar a minha função main com essa glutMainLoop, que não recebe parâmetro, tá? Só para eu mandar iniciar esse loop e aí essa escuta para todo momento renderizar a janela, todo momento que for preciso, né? Eu renderizar a janela. E é isso, né? Quer dizer, essa função que vai ser chamada para fazer o desenho, tá? Então, se vocês olharem lá no nosso código, eu chamei essa função de desenha, tá? Então, essa função, e precisa existir no meu código uma função que tem esse nome, desenha, esse identificador, desenha, tá? Então, tá aqui a nossa função. Essa função sempre vai ser, não recebe nenhum parâmetro e não tem nenhum retorno, tá? Então, esse cabeçalho aqui é sempre o mesmo, tá? O que pode variar é o identificador da minha função, que pode ser outro, não precisa ser desenha, tá? Então, sempre vai ser void e sempre vai ser sem parâmetros, tá? Essa função, ela tem que ter essa interface, tá? E aí a gente vai olhar, então, agora nas funções que estão aqui dentro da função que desenha, tá? A primeira função que a gente encontra aqui é a glClearColor, tá? O que faz a glClearColor? Quer dizer, clear color é o que? A cor que limpa, tá? Então, eu estou setando que toda vez que eu mandar limpar a tela, ela vai usar uma cor para limpar. E eu estou setando essa cor aqui com essa função. glClearColor, eu estou passando 0, 0, 0, 0. Essa cor aqui é preto, tá? Então, se eu passasse 1, 1, 1 e a última coordenada aqui 0, né? Essa última coordenada eu não vou comentar ainda. Se eu passasse 1, 1, 1, a cor que limpa seria branco. Então, toda vez que eu mando limpar a janela, limpa de branco. Do jeito que está aqui, eu estou limpando de preto, tá? Então, glClearColor, estou setando a cor que vai ser usada para limpar a janela. Depois eu chamo glClear, então limpa a janela. A glClear, toda vez que ela for chamada, ela vai pintar todos os pixels da minha janela com a cor que foi setada aqui em glClearColor, tá? Depois eu estou setando uma cor aqui, glColor 3F, então glColor 3F, então esse 3F aqui indica que a função vai receber 3 floats, tá? E esses 3 floats são o quê? São uma cor, tá? glColor 3F, então eu tenho 3 floats que indicam uma cor. Essas 3 componentes aqui compõem uma cor pelas componentes R, G e B, tá? Então essa cor aqui é branco, tá? As minhas cores, as componentes de cor, elas variam entre 1 e 0, tá? Então, 1, quer dizer, é a intensidade mais forte daquela cor, e 0 seria a ausência daquela cor, tá? Por isso que 0, 0, 0 é preto, 1, 1, 1 é branco, tá? Então, se a gente fizesse aqui, ó, 1, 0, 0, seria vermelho, tá? Então, toda a intensidade do vermelho, nada do verde, nada do azul. Então, a minha cor seria vermelha, tá? Vou deixar aqui como branco por enquanto, tá bom? Depois, a gente começa aqui com comandos, um conjuntinho aqui, um parzinho de comandos que é o glBegin e o glEnd, tá? O glBegin, eu vou dizer, entre glBegin e glEnd, sempre virão coordenadas de vértices, tá? Então, eu vou setar um conjunto de vértices entre, né, esse parzinho aqui glBegin e glEnd, tá?
Então, comandos do OpenGL que podem estar entre glBegin e glEnd, a gente tem só o glVertex e o glColor. São os dois comandos do OpenGL que podem estar aqui dentro do glBegin e glEnd, tá? E aí, aqui entre parênteses, no glBegin, eu estou dizendo o que é que eu vou fazer com esse conjunto de vértices, tá? Quando eu coloco aqui glPolygon, eu estou dizendo que esses 4 vértices aqui vão gerar um polígono, tá? E a ordem dos vértices importa, tá? Depois eu vou variar essa ordem aqui com vocês vão ver que a ordem importa, tá? Então, ele vai seguir esses vértices nessa ordem, formando um polígono, tá? E aí eu estou passando coordenadas aqui x, y para cada um desses vértices, tá? Então são 4 vértices aqui que eu vou utilizar para gerar um polígono, tá? Depois, né, terminou o glBegin e glEnd, eu chamei um glFlush, tá? O glFlush diz, desenha, né? Tipo, tá tudo certo, desenha, tá? Então lá no material, eu só vou passar rapidinho com vocês. Essa parte inicial a gente já falou, já falei do Clear Color, do glClear, tá? Tem essa questão aqui da cor, então a gente setou lá a cor branca, coloquei aqui, né, no glColor 3F, setando a cor branca, tá? Então todos os objetos que eu desenhar depois que eu setei a cor branca vão usar essa cor para serem desenhados. Então eu setei um estado, tá? O OpenGL tem essa questão dos estados, né? Então, eu setei um estado que é cor branca, então todos os objetos, a partir daí, tem a cor branca, a menos que eu sete outro estado para cor, entendeu? A menos que eu coloque outro glColor aqui no meio, tá? Setando um outro estado, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, sei lá, eu setei aqui a cor vermelha, desenhei o objeto A e o objeto B. Depois eu setei a cor verde, depois a cor azul e desenhei o objeto C, tá? Então o objeto A e o objeto B vão ser vermelhos e o objeto C vai ser azul, tá? Porque foi a última, ele pega o último estado da cor, né? O último estado é azul, então o objeto C vai ser azul, tá? Já falei então do glFlush, que ele força o início da execução dos comandos, né? Então é garantindo que tudo seja desenhado, tá? Já falei da glVertex, a gente tem a opção glVertex 2F, glVertex 2I, glVertex 2D ou glVertex 3I, 3F, 3D, quer dizer, quantos valores eu vou receber lá? Entre parênteses, né? Então eu vou receber 2 inteiros ou 3 inteiros, né? Se eu estiver trabalhando com tridimensional, aí eu preciso das coordenadas x, y, z, tá? Então eu preciso de 3 inteiros ou 3 floats, né? Depende do que eu quero, né? Das coordenadas que eu preciso. Outra opção que a gente tem também em vez de receber 3 coordenadas, eu posso receber um vetorzinho, tá? Então glVertex V, né? E aí eu recebo o vetor como parâmetro, tá? Então tá aqui o exemplo. Eu tenho um vetor pós, que é um vetor de 3 posições, aqui estão as minhas 3 coordenadas, então eu poderia usar o glVertex 3FV, tá? Então eu vou receber um vetor como parâmetro, tá? Com as 3 coordenadas. Isso é equivalente ao glVertex 3F recebendo as 3 coordenadas, tá? Mas eu tenho essa opção também, tá? Já falei do glBegin e glEnd, então aqui eu vou dizer o que é que eu vou fazer com esses vértices que eu estou definindo, tá? Existem algumas opções